Boa noite, Boa desculpe noite. o atraso. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Boa É você noite. ou a Ana que vai iniciar? Sou eu mesmo que ensino, né, Milena? Acho que sim, né? Dela lê e depois encerra. Tá, eu vou então fazer a prece inicial. Ao iniciar os nossos trabalhos de hoje, pedimos ao Senhor e seus anjos que nos iluminem e concedam a graça da saúde aos homens da terra que vêm sofrendo com a pandemia da Covid. Muitos ainda, por mais incrível que possa parecer, não entenderam a complexidade do momento, mas oramos por eles e por nós, para que possam abrir os olhos para enxergar o que ainda não podem ver, que possam compreender que precisam auxiliar a si mesmos e aos seus semelhantes. E assim, para que possamos caminhar juntos para um mundo mais fraterno, caridoso e amoroso. Liliana, pode dar início à leitura para a gente, então. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, eu sim. Para mim aqui, quando vocês falam aí, tá trancando um pouco, mas então tá bom. Tá. Então, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e hoje a nossa leitura é sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que, se não se tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios sentimentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daqueles que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-vos à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos.
e velando-as assim aos olhares daqueles que não podem tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca dele dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, as quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor, quando implorai para vós o seu perdão? Será unicamente o envolvido das vossas ofensas? Ouvido vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria. É exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles, é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível, tão somente aos olhos do Espírito. Segui este modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subis penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que vos incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso, para se julgar superior, e em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer o que prevaleça, o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há alguma de suas dobras mais ocultas. O germen de bons sentimentos, centelha vivas da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita.
Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça ao trem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Ora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente irrepreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova os outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudassem os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vivem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís. Débora, quem sabe eu dou uma iniciada aqui, que é meia curtinha, e depois tu Era isso que eu ia dizer fala com pra as tuas ti. sábias palavras aí. Pode ser? Pode, tirando das sábias, é claro. Oi? Ah, eu falei tirando as sábias palavras de mim, né? Tá Tu certo. disse. Muito modesto. Bom,
do texto, assim, eu fiz uma síntese, assim, bem, sendo, digamos, repetitivo, uma síntese da síntese. Aqui, então, a indulgência não vê os defeitos do outro, mas, caso veja, se nega a falar deles. De um lado, nós temos a indulgência, e de outro lado, o rigor e a severidade. A primeira calma, os demais irritam e afastam as pessoas. A indulgência permite perdoar as faltas alheias. Pelo perdão surge o amor. A cólera inferniza, me desculpem o termo, o amor purifica. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que busca ver apenas superficialmente os defeitos e enaltece a bondade e a virtude. A parte final, né, do tema aqui lido faz 3 perguntas. A primeira delas, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outro? A segunda, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E, por fim, a terceira pergunta, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? O ensinamento revela que o melhor caminho é colocar um véu nos defeitos alheios. Entretanto, se as imperfeições de uma pessoa podem prejudicar outros, será preciso revelar esses defeitos ou imperfeições, porque vale mais cair um homem que suas pretensas vítimas. Débora, passo para ti. Esse tema é muito lindo, mas é muito rico, né? Tem muito a nos ensinar. E a indulgência, a meu ponto de vista, é o que no momento a gente, enquanto humanidade, mais precisa, né? Sermos indulgentes. A gente está vivendo uma situação de crise que se prolonga há quantos meses e já virou o ano e a gente continua nessa situação, os ânimos estão todos, né, à flor da pele, as pessoas estão no seu último de paciência, de esgotamento, de intolerância, né, e o ódio, ou não gosto dessa palavra, eu acho que ela tem um peso muito grande, né? Mas, enfim, é o que se fala, é o que se comenta, né? Que as pessoas estão raivosas, né? Que qualquer tema, qualquer assunto, qualquer palavra incita o ódio e as pessoas já começam a se debaterem sem senso, sem noção, sem compreensão, né? Muitas vezes até do que é real e do que é fantasia. Então, a indulgência nos puxa para essa realidade, né? Desse raciocínio de que em que lugar a gente se encontra, né? Em que lugar a gente está hoje, cada um de nós, né? A gente está neste lugar de impaciência, de intolerância, de cobrança, de acusação, de apontar o dedo, de achar defeitos no raio que o parta, porque nós temos em nós este hábito, né, de achar culpados para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para as nossas incompreensões. É mais fácil, né, achar um culpado e descarta aquela possibilidade, aquela pessoa, e seguimos ainda, né, em condições errantes, fazendo tudo errado, sem raciocínio, sem lógica, sem moral, sem compreensão. A indulgência nos puxa para essa realidade, né? Nos faz perceber a simplicidade dos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala em amor ao próximo, quando ele fala em perdão,
quando ele fala em caridade. Tudo seria tão melhor e tão mais fácil para todo mundo, né? Se nós, ao invés de ficar buscando os erros e os defeitos das pessoas, olhasse para os nossos e tentasse corrigi-los, mas, no entanto, a gente tem dificuldade, né, de ainda exercitar essa prática. E, como disse o Marcelo, nas 3 questões ali, nas 3 perguntas, nos faz também raciocinar sobre isso. Não é que a gente não enxergue nunca, ou não queira, ou se faça de cego para não ver as coisas erradas que acontecem à nossa volta. É necessário que a gente veja, que a gente perceba, para que a gente aprenda e cresça com isso, né? É necessário que a gente estenda a mão, que a gente acolha uma pessoa, que a gente saiba diferenciar, né? Discernir o certo do errado. Muitas vezes, nós todos erramos. E se neste momento alguém perto de nós erra e nos pede consolo, nos pede apoio, não precisa, né, que a gente, antes de dar o colo, a gente pise em cima, a gente aponte o dedo, né, porque é moral de cueca. Nós todos, desculpa a expressão, mas é assim, né, na maioria das vezes. Muitas vezes, quando uma pessoa do nosso meio necessita até mesmo de auxílio material, antes de a gente pensar na possibilidade de ver se podemos lá alcançar alguma coisa, socorrer aquela pessoa financeiramente, ajudar de alguma forma, a gente faz uma análise criteriosa, né, de acordo com o nosso proceder, nosso procedimento falho, porque nós, talvez, no lugar daquela criatura, faríamos até pior, mas nos sentimos semideuses e gostamos de fazer isso. Então, a gente faz aquela análise e conclui, né, na maioria das vezes, que a pessoa está naquela situação porque merece estar naquela situação, porque buscou. Então, a gente vai lá e até ajuda, mas primeiro a gente faz a pessoa se sentir realmente, né, um nada, para depois a gente oferecer ajuda. E é exatamente isso que a indulgência nos ensina, né? Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Não precisa apontar dedo, não precisa fazer nada. O próprio erro nos ensina, não é assim? Quando a gente faz uma coisa errada ali, a gente não entende lá, a nossa consciência não nos aponta, não é necessário que todos aqueles a quem nos rodeiam nos aponte o dedo. Nós temos esse hábito. E é por isso que a situação da humanidade se encontra, né, no estado que se encontra, porque não exercitamos o simples ensinamento de Cristo, né? Olhar com amor, olhar para o nosso irmão como ele nos olha. Quando nós dobramos o nosso joelhinho lá e juntamos as nossas mãozinhas e pedimos, imploramos a Jesus, a Deus, que nos perdoe, né, que nos auxilie, que nos encaminhe, a gente espera que ele sente na ponta da nossa cama e nos diga, né, mas tu tem que entender que tu tá aí porque tu merece, porque tu fez isso e aquilo errado, porque tu é um mau filho, porque tu é um mau pai, porque tu é uma má mãe, porque tu é um amigo traidor, porque ele faz isso. Então, por que nos damos o direito de fazer, né? Na prece, tem um trecho da lição ali que diz, né, que no Pai Nosso, ele nos diz, nos ensina sobre o perdão, né, para que a gente perdoe as ofensas, assim como a gente quer ser perdoado. Então, a gente faz tudo errado, né, começa por aí, fizemos tudo errado. Mas, no entanto, ele não nos abandona.
não desiste de nós, né? Nos auxilia, nos ampara, nos assiste, nos ilumina. E é simples, é só isso que Jesus nos pede, né? Para que a gente se encontre, se enxergue no lugar onde a gente realmente está. E será que é este lugar que eu me encontro? Aonde eu estou hoje? O que eu estou fazendo da minha vida e da vida dos meus semelhantes? Das pessoas que eu digo que guardo no coração, que amo, né? Que quero perto de mim. De que maneira eu os trato? Que fique para nossa reflexão e que Deus nos abençoe. Eu vou passar para a Milena, não sei se ela quer dizer alguma coisinha, e qualquer coisa, se precisar, devolve a bola aí, Milena. Mas já são 8h27. Eu acho que vocês explicaram muito bem, eu não tive muito tempo de ler nada, então hoje eu vou ficar só de leitora e fazer a minha prece. Então, vamos fazer a nossa prece de ensinamento. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dai-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons, para nos esclarecerem. Um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Damos assim, então, por encerrado o nosso Evangelho no lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, que a gente possa nos concentrar nessa bandeira preta aí que está se anunciando, né? Que possamos cuidar dos nossos semelhantes e cuidar de nós, tá? Um beijo no coração de cada um. Por favor, se cuidem, fiquem em casa. Boa noite, gente. Eu queria dar uma palavrinha antes do pessoal se retirarem. É que nós temos a nossa reunião da Unime no dia 2 de março, 2/3, na terça-feira que vem. E assim, a gente quer que aqueles que quiserem participar da reunião tem que se inscrever, tá, pessoal? Os capacitadores, no caso dos nossos grupos de estudo aqui da nossa casa, e os estudantes também. Só que assim, aqueles